8h05. Nós vamos iniciar hoje o nosso Evangelho do União Espírita Luz Divina com o grupo do Departamento de Ensino. Lembrando que nós fazemos também na sexta-feira com o grupo de trabalhadores e tanto na terça quanto na sexta a gente está pedindo que vocês compartilhem esse link, divulguem depois o vídeo que nós encaminhamos para que o Evangelho de Jesus chegue ao maior número possível de pessoas. E nós vamos acompanhar agora a prece que a Daniela vai fazer para nós. Muito boa noite a todos, eu espero que vocês todos estejam muito bem nessa noite. Eu gostaria de pedir para que nós fechássemos os nossos olhos físicos e vamos respirar muito profundamente 3 vezes. E cada vez que nós soltarmos a nossa respiração, vamos deixar ir junto com esse ar as preocupações do dia, tudo que nos tira do nosso momento de paz, todos os afazeres que ainda têm que ser feitos. Vamos nos libertar dessas correntes do mundo material por alguns momentos. E assim, depois da terceira respiração profunda, vamos imaginar uma luz branca muito brilhante que vem do nosso Mestre Jesus e chega até nós, dando graças ao nosso querido Mestre pelo seu amor infinito, por estar sempre conosco e por toda a equipe espiritual que trabalha nesse planeta incansavelmente para a nossa melhoria. Muito obrigada, querida equipe espiritual, mentores, querido Mestre Jesus. Sejam conosco nessa noite, que nós possamos ter ouvidos de ouvir, mas além disso, que nós possamos ter coração e a vontade de praticar os teus ensinamentos, por onde quer que vamos. Assim sendo, nós damos por aberta essa sessão do Evangelho dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Muito obrigada, Dani. Bom, o tema de hoje, vocês viram que é muito interessante, leve, livre e solto, certo? E quem vai conversar com a gente hoje é o nosso amigo Edmilson. A peteca é sua, amigo. Olá. Luz Divina, quanto tempo nós temos? Não estou escutando, eu abri o meu. Em torno de 40, 45 minutos. Ok, são 8h10 aqui no meu relógio, então mais 40 minutos lá perto de 8h50, certo? Ok, por aí. Ok? Eu não sei se é possível, se esse grupo ele pode perguntar alguma coisa, você permite, Luz? Não. Pode, na hora que é só abrir o microfone, falar o nome, tudo bem, porque eu não enxergo todo mundo. Isso. Eu venho fazendo bastante pelo Meet, né, pelo Google Meet, só que mudou o layout mesmo agora, e eu estou aqui apanhando também, mas normalmente nós temos um chat, né, que as pessoas, quando eu faço lives toda segunda-feira, é uma propaganda, mas né, toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite, e a gente trabalha muito com o chat, então as pessoas vão perguntando e eu consigo ler
e aí a gente vai respondendo, evita também, né, a microfonia, né? Então fica aquela coisa muito poluída, né? Porque às vezes 2, 3 pessoas abrem o microfone e aí dá microfonia. Ok? Tá. Então, Se você não. Vamos fazer o seguinte: se você não conseguir ler, eu olho aqui no chat e eu te aviso. isso, tá certo? E eu vou pausadamente, porque hoje eu gostaria de expor de uma maneira leve, como você mesmo já indicou que nós vamos fazer. E, em seguida, se as pessoas tiverem perguntas, eu sugiro que façam. O que nós não podemos é deixar réplicas e tréplicas, porque, na verdade, o embasamento que eu vou colocar é do Evangelho, do Novo Testamento, ok? Então, qualquer divergência com relação a isso, opiniões, é óbvio que vão ter, mas nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a palestração vai estar em torno do Evangelho, sempre com a lógica que o Evangelho expõe e que me permite, né, puxar trechos para poder falar sobre isso, ok? Então, é isso. Eu posso responder, mas a réplica, se depois quiser por via WhatsApp, nós podemos conversar, mas aqui fica muito poluído, tá? Mesmo porque nós só temos 40 minutos, tá bom? Começando a reunião, muita gratidão a todos, né? Com esse momento. O momento atual da humanidade, nós temos que aprender a tirar proveito. O tema de hoje, mais uma vez, é para cutucar exatamente os nossos conceitos, tá? Então, é uma afronta de verdade, porque reconheço na religião, em todas elas, mas nós vamos falar principalmente da cristã, que é o que prepondera no mundo ocidental. Todas elas desejam um mundo melhor, todas as religiões. Então, nós estamos falando de 99,9% da humanidade, porque aquele restante se diz ateu. Então, eles nem entram na estatística de verdade. Se você colocar uma escala de estatística, os ateus não fazem menção na escala, tamanha a proporcionalidade ou desproporcionalidade. Ok? E todas as religiões desejam um mundo melhor. Todas. Você, quando vai ao templo, quando ora, os espíritas, principalmente, porque nós estamos aqui nesse meio, também desejam. Eles até conclamam com a espiritualidade. Eu vi a prece inicial, aonde dizia que a espiritualidade trabalhava muito por nós. Então, por que não atingimos o tal do mundo melhor? Vamos regredir no tempo, retroagir, e vamos perceber quando você começa a entender sociedade pela história, e isso acontece lá atrás, há 4.800 anos, quando um grupo resolveu marcar, começou a escrever para relatar aquilo que se passava. Portanto, o conceito de história que nós podemos, pela parte racional, há pelo menos 4.800 anos. E em todos os momentos e todos os documentos ou formas que estabelecem conexões com o passado histórico, todos eles trabalham em função deste mundo melhor. Então, não é função da nossa humanidade moderna buscar este objetivo, ter este objetivo. Já se tem desde que começamos a escrever a história da sociedade, a história humana, esse objetivo. E se nós utilizarmos um pouquinho do raciocínio, de uma maneira simples, objetiva, nós vamos perceber que, à medida que passa o tempo, as coisas, ao invés de melhorar, pioram. E eu vou dizer que isso ocorre em função da
diversificação da humanidade. Nós temos uma humanidade com muita diversidade. Apesar de haverem provas de terem tidos no nosso planeta diversas humanidades, ok? Diversas humanidades, a nossa é a última, mas houveram outras humanidades para trás, e isso está inserido no contexto científico. Há comprovações disso. Apesar de terem muitas humanidades, eu não sei quantas, porque somos eternos, essa última humanidade, que é a qual nós estamos presente, ela tem um número muito maior de indivíduos. Então, nós estamos falando hoje numa população mundial de 7 bilhões e 400 milhões de pessoas. É óbvio que o nosso foco seletivo não consegue imaginar o que é esta diversidade. Porque, por exemplo, como nós estamos falando no Luz Divina, para o Luz Divina, grande parte das pessoas moram em São Caetano. E já tentar pensar em diversidade dentro de São Caetano já seria um tanto quanto caótico. Imaginemos no bairro, imaginemos os nossos vizinhos. Percebam que nós estamos numa grande condição de diversidade. E aonde eu quero chegar é que todos buscam felicidade, tá certo? Não existe um ser humano que nasça sem essa semente de busca da felicidade. E o que causa a diversidade é a própria experiência humana, tá certo? Então, não se tem como culpar nada, ok? Às vezes olhamos para determinados pontos do nosso planeta, geograficamente falando, e achamos que em determinados pontos a violência prepondera, ou que coisas, não existem tantas leis, e isso é uma ilusão, tá certo? Porque a experiência humana conduz cada região para um tipo de vivência pela sua experiência, ok? Então, nós estamos falando em 7 bilhões e 400 milhões de habitantes, e até 2050 ou 2060, não me lembro o número, chegaremos a 10 bilhões. E a partir daí, segundo um estudo, equilibra-se a humanidade. Nós não iremos mais crescer demograficamente. Eu tenho umas dificuldades aí com relação a essa previsão de futuro, mesmo que seja matemática, porque coisas acontecem. Enfim, como hoje nós podemos construir um mundo melhor com 7 bilhões e 400 milhões de habitantes em diversidade? Eu comecei essa alusão dizendo, nós estamos num momento muito mais difícil do que, por exemplo, na época do Cristo. Na época do Cristo, há 2.000 anos atrás, não havia uma estatística, não havia um censo mundial, mas acredita-se que havia cerca de 10 milhões de habitantes no planeta. 10 milhões. Para 7 bilhões e 400, a diferença é brutal. E nós não encontramos o caminho da felicidade, a despeito de que nascemos buscando a tal da felicidade. Vejam que é caótico e pessimista se eu continuar nessa trilha, neste caminho. Tá certo? Então, eu quis fazer essa introdução para que a gente perceba que, da forma como a gente quer o mundo melhor, não vai ocorrer. E essa perseguição
também não faz parte da modernidade, da nossa geração, porque o homem sempre buscou esse mundo melhor. E qual é a grande ilusão e por isso não alcança? É acreditar num mundo melhor da exterioridade. Acreditar que o próximo é que tem que fazer coisas. Acreditar que a humanidade tem que ser igual, se igualar. Acreditar que, se nós temos conceitos de caridade aqui, em São Caetano, no estado de São Paulo, este mesmo conceito de caridade tem que gerar, por exemplo, tem que ser no Nordeste, que já é uma grande diversidade, mesmo estando dentro do mesmo país. Então, nós temos que entender que vivemos de conceitos, mas esses conceitos são paradigmas locais. A humanidade não vai se entender por vias de comunicação, tá certo? Que é o que prepondera sobre toda a orbe do planeta, tentar se comunicar. Então, nós estamos vendo agora um fenômeno que, acredito, a grande parte das pessoas não tiveram a oportunidade de experienciar o que chamamos aí hoje de pandemia. E essa pandemia, quando você olha na estatística, mais uma vez, não é uma pandemia. Eu poderia chamar de pandemiazinha, mas tomo cuidado, porque se eu aparecer na Globo dessa forma, com toda certeza, no dia seguinte, a minha casa deverá estar cercada de pessoas. Mas quem são essas pessoas? As pessoas que são levadas pela comunicação, sem entender a limitação que temos no entendimento por conta da experiência de vida que cada um tem. Então, palavras têm significado, só que a nossa experiência de vida não é só em comunicação, na razão. Nós temos emoções e sentimentos, e a mesma palavra ela pode ter conotações muito diferentes. Eu poderia dar o exemplo de uma palavra que se considera universal, apesar de haver muitas traduções, amor. Então, se eu disser amor, é óbvio que quero entender que todos vão compreender da mesma forma, e não é assim. Por exemplo, eu disse amor agora sem emoção, numa emoção mais fria, mais calculista, porque eu venho trabalhando isso, eu estou trabalhando principalmente o conceito racional. E o conceito racional o que pede? Ele pede uma estrutura na conversação, na palestração. Por quê? Porque quero falar primeiramente ao intelecto. Então, quando eu falo em amor, as pessoas provavelmente devem estar ligando com o que entendem de amor pelo dicionário, ok? Mas e a entonação? A entonação, quando eu mudo, por exemplo, agora eu vou dizer com muito amor. Eu quis dizer a mesma palavra, eu expressei, aliás, a mesma palavra, só que a conotação está diferente. Imagine agora uma interpretação. Se nós estivermos dentro das mesmas experiências regionais, ok, nós vamos conseguir interpretar. Mas e se nós estivermos falando com o outro lado da humanidade? Se estivermos falando com asiáticos, com línguas completamente divergentes na estrutura, tá certo? Que nós temos da língua portuguesa, com bases completamente diferentes, com pronunciação sem verbos ou sem pronomes, e com tantas formas, né, de interpretação. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande com a comunicação, porque, de fato, a comunicação está dizendo, nós vimos aí a oração inicial,
E ela fez uma introdução para nos levar a algum lugar, tá certo? Mas pessoas podem não ter prestado tanta atenção assim e pego apenas pedaços da oração. E para onde elas foram? Tá certo? Para onde que havia uma condução e, de repente, por perder-se algo, ficou solto. Então, para a gente fechar só essa primeira parte, nós temos que tomar muito cuidado com a comunicação e, principalmente, a interpretação. E por que eu disse isso? Porque todos queremos um mundo melhor. Todos queremos ser felizes. E, como eu disse, no decorrer do tempo histórico, todos quiseram, mas em momento nenhum nós alcançamos isto. Em momento nenhum da humanidade nós tivemos um momento perene, tá certo? Aonde pudéssemos ali utilizar como exemplo para que pudéssemos seguir futuramente. Nós não temos esse modelo, não temos, ok? Então, um mundo melhor pela razão, um mundo melhor esperando que pessoas se comportem melhor, é utopia, ok? É caótico. Então, quando nós formos fazer um trabalho em grupo para tornar o mundo melhor, lembremos disto, porque não é pela quantidade de caridade que nós vamos fazer um mundo melhor. Não é porque doamos cobertores, servimos comidas, doamos cestas básicas, que o mundo será melhor. É essa a nossa grande ilusão. Você não torna um mundo melhor em momento nenhum. Mas, como eu disse, a minha base está no Novo Testamento, tá certo? A felicidade não é deste mundo. O Espiritismo utiliza isso para fazer menção ao mundo espiritual. Mas com a física quântica, nós percebemos que o mundo espiritual ou o mundo humano da encarnação, a nossa humanidade, a nossa geração, é o mesmo mundo. Quando eu ouvi a oração introdutória, que a espiritualidade cuidava de nós para um mundo melhor, eu fiz um questionamento em minha cabeça. Quem é espírito? Quem é espírito? São entidades de um outro mundo? Ou são seres que viveram e experienciaram a carne e, neste momento, estão num padrão vibratório diferenciado daqueles que se chamam humanos, que se autodeterminam humanos? Porque o espírito é apenas uma continuidade de nós. Então, é óbvio que entre nós, entre uma população de 7 bilhões e 400 milhões de habitantes, existem seres com humanidade muito superior. E quando eu digo superior, eu vou chegar lá, porque não é pelo ego, não é porque estudou, porque faz caridade, porque se dedica a centro espírita, não é esta a qualidade. A qualidade é outra, porque estes seres não se expõem da maneira que nós queremos exposição. Nós percebemos que pessoas de sucesso, mesmo no meio espírita, utilizam para se projetar os meios de comunicação. E eles se tornam pessoas de sucesso por conta da quantidade de observação que eles obtêm. Então, puxa, quando vai na palestra de fulano, que é um homem de sucesso, parece-me que arrasta multidões. Para citar um exemplo com nome,
porque ele foi um precursor para que eu pudesse tomar coragem também para falar. Não tenho as mesmas habilidades que ele, mas tenho outras. Divaldo Pereira Franco, ele realmente é um grande ser que discursa. E as palestras dele são muito bem estruturadas, porque estudei também eloquência, estudei como projetar palestrações, e eu, quando faço as análises, eu faço as análises com esse crivo da razão. E ele se projeta muito bem, com maestria, e é fantástica, é uma aula de eloquência. Mas, se você inquirir o público após a palestra, perguntando qual foi o corpo da palestra, vocês vão perceber que muito poucas pessoas vão conseguir responder. Ok? Então, pessoas de sucesso que têm números também é enganoso, porque, apesar do sucesso, ele não atinge o objetivo. Então, nós estamos aqui numa palestra de 40 minutos. Pode ser que nós estamos aqui agora, eu estou vendo aqui um número chamado 19. Pode ser que eu atinja para 3 pessoas, como pode ser que eu atinja para 19. Mas provavelmente eu não conseguirei atingir para 1.900.000 pessoas, tá certo? Por quê? Porque as pessoas seguem pessoas. O ritmo de sucesso é quantidade e não qualidade. Então, nós temos que ter muita precaução para ouvir, certo? E temos que ter bases. E nós estamos aqui falando de um mundo melhor. E eu trouxe uma base. Nós não encontramos esse mundo melhor. Eu trouxe uma outra evidência. Nós estamos com 7 bilhões e 400 milhões de diversidades, ok? E trouxe uma outra base, a comunicação. E falei uma outra coisa que foi realmente uma espetada. Pandemiazinha. Porque, em comparação a outras pandemias que estudei, essa nem faria menção, seria como os ateus, não entraria numa estatística, ok? Eu tenho números aqui que poderiam fazer poderiam fazer com que a gente pudesse fazer um mundo muito melhor, mas nós ficamos atrás de coisas que não têm tanto significado, porque, afinal de contas, desencarnar é um momento. Não importa, de fato, se você desencarna com 100 anos ou com 20 anos, porque isso não nos pertence, segundo o Evangelho. Então, não é se escondendo de vírus, não é propagando o medo que, por a gente ganhar, vamos dizer, um acréscimo, se isso seria possível, porque a gente não tem como mensurar isso, mas se nós tivéssemos uma condição de mensurar, porque ficamos escondidos dos vírus, queríamos ganhar um acréscimo de vida de 10 anos. 10 anos, porque é uma questão de tempo. Ainda assim, não teríamos qualidade, não teríamos esse mundo melhor que nós buscamos. E a pandemia, em números, ela é insignificante, de fato, para nos amedrontar, mas nos amedrontou. Esse é o fato. Num mundo ocidental, onde a maioria é cristã ou muçulmana, e ambos acreditam na vida eterna, ambos vão aos templos para entender que vida não é isto que nós enxergamos apenas, mas muito mais, como uma pandemia que percentualmente não existe. Eu tenho os dados aqui, depois, se alguém quiser perguntar, eu faria algumas correlações com coisas muito mais evidentes e que não aparece na televisão. Coisas muito maiores para que a gente pudesse tratar, e nós não cuidamos disso na televisão porque não dá audiência. Então, como uma pandemia que mata aí, ou desencarna 3.200 pessoas, e agora caiu um pouco,
por dia. 3.200 pessoas de um universo de 7 bilhões e 400 milhões de habitantes. E um outro universo com 147 mil mortes, em média, por dia. Então, 147 mil para 3 mil. Eu tenho um dado, por exemplo, desses 147 mil, 31 mil pessoas morrem de fome por dia. De fome. Você sabe o que é morrer de fome? Significa que se eu pegasse 5 quilos de arroz e enviasse para esses núcleos, toma cuidado com o vitimismo, porque aqui no Brasil não se morre de fome, tá certo? Nós estamos falando de locais que morrem verdadeiramente de fome. Se nós fizéssemos uma campanha para mandar para esses locais comida, se o mundo todo se sintonizasse nisso, efetivamente nós diminuiríamos esse número, tá certo? Porque morrer de fome é ausência de comida. Então, a gente fica preocupado com o Covid, que atinge uma população que já está na estatística da descendência, principalmente, ok? E a gente fica todo amedrontado com isto, com um número ínfimo, e deixamos passar números muito maiores e que nós poderíamos, evidentemente, claramente poder fazer uma diferença. Talvez aí, cada pessoa que fizesse isso se sentiria útil. E se sentindo útil, agora vai começar a segunda parte. Se sentindo útil, como é que você ficaria? Como é que você fica quando se sente útil? Eu diria assim, ó, de bem. Porque tudo que o ser humano quer é sentir-se bem. E quando você faz algo de utilidade, aquilo recai sobre você. Ok? Há mais alegria em dar do que em receber. E é exatamente aí, porque a utilidade oferece. Agora, eu disse sobre diversidades. Como é que eu posso canalizar utilidade em uma só direção, se nós somos tão diversos? Então, eu convido a todos a fazer uma reflexão no que é bom, porque você só vai conseguir se sentir útil naquilo que faz bem. E para fazer coisas bem, você precisa gostar do que faz. Esse é um grande segredo do sucesso. Então, a utilidade, ou sentir-se bem. Eu disse sobre a diversidade e a dificuldade de comunicação, porque temos que interpretar palavras, interpretar gestos, fisionomias, né? Haja neurociência aí, ok? Mas eu vou convidá-los também a fazer um outro tipo de análise. Quando está alguém comunicando algo, o que está por trás? Ok? O que está por trás de toda aquela comunicação, verbalização, enfim, encenação ou forma de comunicação? O que se tem por trás? É aí que nós vamos começar a filtrar as coisas. E vamos perceber que a pandemia nada mais é a pandemia do Covid, tá ok? Para a gente também, né, deixar. Uma projeção de nós mesmos. Porque, de fato, nós, com a evolução da comunicação, da humanidade, e aí nós poderíamos fazer uma alusão ao crescimento da classe média, que vem desde 1600 e tanto, pelo iluminismo, e sobe, tá certo? Na época de Kardec, e não só Kardec, e tantos outros filósofos nasceram nessa mesma época com ideias de positivismo. Então, emerge-se um ser humano que ele não aparecia na história do período de recesso, né? Que é a Idade Negra.
o que acontece com esse ser? Ele se torna um ser compulsivo da informação. Não é à toa que a ciência hoje está online, ok? Nós chegamos à culminância do online. Significa que o que eu estou falando aqui agora, se tiver alguém ligado do outro lado do planeta nesse padrão vibratório, porque tudo é vibração, estará me ouvindo. Coisas que há 100 anos nós não tínhamos, há 150 anos nós não tínhamos. Então, acontecia um evento do outro lado do planeta, bem, demoraria algum tempo para nós sabermos do lado de cá. E hoje não. Hoje é online. Então, mas o ser humano de 100 anos atrás, ele é diferente deste? Não, não é. Porque sempre haverá as intenções. E essas intenções, creiam-me, não evoluem. Ok? Não evolui. Ela é um misto de ou você está para um lado pessimista, ou você está para um lado otimista. E entre o pessimismo e o otimismo, existem infinidades modelos, tá certo? Que é a diversidade humana. Mas, se você pudesse fazer uma régua, você colocaria otimismo de um lado e pessimismo do outro, ok? E todos que fossem pessimistas, pessimistas mesmo, seriam especialistas. E todos que fossem otimistas, mas otimistas mesmo, também seriam especialistas. Mas a régua, ela tem uma extensão. E quem estivesse entre uma coisa e outra seria medíocre, ok? Então, mediocridade é você não adotar nenhuma das posições. E a mediocridade, segundo Sócrates, ela não é à toa. A mediocridade ela só surge porque são pessoas que se decepcionam com os polos. Então, provavelmente, elas têm histórias de traumas que elas carregam por acreditar em algo, por se polarizar em algo e depois se decepcionar. Então, essas pessoas elas se tornam medíocres. E parece-me que a humanidade é medíocre. Ok? Então, com a mediocridade, que não tem nada de mais, porque não é uma acusação, é simplesmente uma constatação, nós temos que trabalhar. Então, se as informações chegam para nós, o que tem por trás? Se você está conversando com alguém, o que ele realmente quer? Isso não é difícil, não é uma leitura difícil. Muitos de nós já faz sem perceber, mas já faz. Por exemplo, vocês podem estar olhando para mim e se vocês tentarem fazer essa leitura, vocês poderão dizer o que leva ele a falar desta forma, ok? Porque nós iríamos estar mais concisos, mais objetivos, mais retos, mais simples, sem grandes sofisticações, ok? Então, otimismo e pessimismo. E isso eu vou passar para uma outra palavra, porque vai ficar mais fácil para você lembrar. Humor, ok? O humor nada mais é do que isso tudo que eu falei para vocês. Então, verificar o teu estado de humor. Porque se você tiver num estado de humor, mau humor ou pessimista, provavelmente a palavra amor vai soar de uma forma pessimista. Já se você estiver do lado otimista, a palavra amor soa de uma outra forma. Você tem que aprender a olhar. Quando você olha para si e começa a se revelar, isto é, de fato, humildade. Porque se revelar não significa que você se expõe aos outros. Você vai aprender que a justiça, ela é perfeita. Então, se você estiver mal-humorado, qual é o teu foco seletivo? Para coisas difíceis, ok? Se você estiver no estado de positivismo, bem-humorado, qual é o teu foco seletivo? Vejam que as coisas, nós não damos direcionamento, mas podemos perceber, porque
eu convido a vocês a entrar num estado de positividade por 24 horas. E sabe o que vai acontecer? Não vamos conseguir. Por quê? Porque existe o anímico, tá certo? Existe toda a nossa genética ancestral e isso comunica. Então, alguém vai falar, não, isso é encosto. Ah, de repente eu estou bem, de repente baixou. Ah, é encosto, é obsessor, sei lá, é o diabo tentando, sei lá, é o quê. E na realidade não é, sabe? Não existe um padrão. Nós simplesmente nos agregamos. Coisas acontecem, frequências entram em nossas vidas sem a percepção e aquilo nos muda, nos conduz. Mas uma coisa você vai ter autoridade sobre si: o poder de observar-se. Ok? E quando você estiver num estado negativo, o que você tem que fazer? Aí passa a ser uma opção. Então, por exemplo, assistir televisão, assistir o jornal de maior audiência. O que você sai do jornal com o quê? Que é um meio de comunicação. Agora, esse jornal só existe por quê? Porque tem audiência. É a maior audiência do nosso país. Então, se ele é um jornal pessimista que fica mostrando coisas que nos levam ao medo, e ele tem a maior audiência, qual é o foco seletivo dessa população? Ok? Mundo melhor. Nós podemos construir um mundo melhor aqui e agora? Sim. Sim. Porque você tem que aprender a respeitar-se. Você tem que aprender a olhar para si. E quando você se encontrar, porque você não vai ser esse divino que todo mundo busca na religião, ai, equilibrado. Nem Jesus foi, nem Jesus foi. Tá certo? Se precisar, depois eu cito algumas passagens do Evangelho onde Jesus estava ou com medo, ou com baixa estima, tá certo? Ou com muita raiva. Existem muitos trechos do Evangelho, mas como nós sublimamos Jesus, nós não lemos esses trechos porque o nosso foco seletivo fica sempre nas mesmas sentenças. Ele não vê o todo. Ok? Então, um mundo melhor, como construir? É tão simples, é olhar para si. Olhar para si. E quando você tiver tendenciosamente com o humor alterado para o desequilíbrio, e tanto faz, né? O humor alterado para baixo, para menos pessimista, você tem que começar a ter algumas referências ou algumas ferramentas para você sair disso. Eu vou citar uma que a ciência moderna despreza. E mesmo nós. Porque nós fazemos isso, mas não dessa forma, que é o poder da oração. O poder de pedir. Pedir, pedir. Bater na porta mesmo e pedir. Sair, eu quero sair disso, eu quero sair disso, eu quero sair disso. Não adianta orações eloquentes, bonitas, não adianta orações decoradas. O meu mestre, Jesus, dizia, né? Quando tiver que orar, ore separado, ore num canto, porque, primeiramente, ele esclareceu, Deus sabe antes de você. Então, não é pela quantidade de palavras, pela eloquência, pela beleza, pelo rol de pedidos que você vai ser atendido. Então, seja simples na oração. Quando você tiver de bom humor, tá certo? Seja útil, ok? Veja o teu foco seletivo, trabalhe, ok? Em qualquer condição, mesmo montando cestas básicas, mesmo indo dar alimentos debaixo do viaduto, porque isso não vai fazer dele melhor, mas vai fazer de você mais equilibrado. E é aí que mora o mundo melhor. Jesus carregou uma cruz com o mundo melhor. Com o mundo melhor, ele carregou uma cruz, porque dentro dele, depois num suspiro, a hora que ele ia ser crucificado, ele disse:
Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. As nossas cruzes, creio, não serem tão pesadas quanto a dele. E toma cuidado com causa e efeito, porque senão eu não consigo entender esse mestre. Porque, de fato, a vida dele, pelo menos o que nós lemos, não tem nada que justifique aquela cruz nas costas. Não tem. Em seus atos, não tem. Então, você acreditar que está passando por um mau momento, pode ser que seja uma ilusão sua, porque acredita que fez algo errado. Bem, se você fez e tem certeza disso, eu não entendo Jesus, por que ele carregou a cruz sem merecer. Ok? Não entendo. Então, precisamos tomar cuidado com velhos conceitos. Se você quer um mundo melhor, olhe para si, ok? E se nós pudéssemos ter mais reuniões como esta, onde pudéssemos nos esclarecer, aonde pudéssemos verdadeiramente ter mestres e discípulos, aonde aquilo que nós falamos, aquilo que nós, de alguma forma, comungamos, que é a comunhão, nós pudéssemos fazer isso de forma prática, para depois dar feedbacks, para nos juntarmos. Por que Jesus não fez sozinho? Por que ele tem necessidade de 12 discípulos do lado dele? Ok? É porque existe a necessidade do testemunho. Nós, em um ser só, nós temos uma dificuldade muito grande, e mesmo Jesus, em momento algum ele fica só, ele arregimenta primeiro os seres para ir do lado dele, para depois começar algo. Por que nós não podemos fazer isso com esses meios? Por que nós vamos sempre falar as mesmas coisas? Por que nós estamos presos a conceitos antigos que não são libertadores? Porque se fossem libertadores, estaríamos libertos. Nós temos que olhar para as coisas que vieram para os espíritas, pós-Kardec. Kardec abriu uma porta portentosa, mas pós-Kardec, a física quântica, a mecânica quântica explica o que Jesus chamava de fé, que Paulo de Tarso cansou de escrever nas cartas, só que nós levamos essas coisas para um cunho religioso, e o cunho religioso se fecha em castas, tá certo? Eu tenho uma dificuldade, porque eu saí, por exemplo, da religião, sou católico de nascença, toda a minha genética, pelo menos olhando até os meus avós e a minha paternidade, é católica. Então, eu não posso negar isso, tá certo? E quando eu fui expulso da Igreja Católica, eu bati na porta do Espiritismo e aquilo abriu, porque o Livro dos Espíritos, para mim, é um divisor de águas. Mas eu me lembro dos discursos dos espíritas, né, dizendo que não há dogmas no espiritismo, né? Só que eu pego muitos formatando dogmas, ok? Formatando. Por quê? Porque é uma tendência. Eu disse, não há julgamento, ok? Mas se eu sou católico e venho de uma religião dogmática, o que eu vou fazer no espiritismo? Vou me libertar? Não é assim. Então, nós temos que aprender a nos respeitar. E para finalizar, porque eu já estou com 4 minutos, 3 minutos de defasagem, quando você se perceber, amigos, quando cada um de si começar a aprender a olhar e saber o seu momento, se você está no momento negativo, olhe, vigie, e olha, eu lembrei do vigia agora, vigie e observador é a mesma coisa. Ok? Vigia. Quando está no momento positivo, faça o bem, certo? Da sua forma, seja útil. Arranque sorrisos, arranque abraços, arranque sei lá eu o quê, mas seja produtivo, tá ok? Quando você aprender a olhar para si, lembre-se que aquele ser humano que está à sua frente, ou que está na tela da televisão, ou que está do outro lado do planeta, é igualzinho a você.
apenas precisa aprender a observar-se. Porque quando você observar, com toda certeza, se observar, com toda certeza, você vai passar a respeitar mais todos os seres humanos, independente do que eles façam, tá certo? Independente se eles são agressivos ou não, porque em você, você vai encontrar muitas coisas tendenciosas. Isso não é culpa sua, é só uma tradição anímica ou genética, e todos nós temos. Um mundo melhor é um mundo sem julgamento. Um mundo sem julgamento é um mundo só do observador. Observe-se mais, mas saiba que todos têm o mesmo poder. E quando alguém te fizer algo, lembre-se primeiro de olhar para o teu foco, como está o teu termômetro de humor, porque nada é gratuito, porque senão Deus não é perfeito. E tire, amigo, tire proveito disto, porque tudo é para nós, tudo é para a glória de Deus. E tens-me visto e perguntas aonde está Deus? Deus é aí, dentro de você, e não num local circunscrito do universo. Gratidão a todos, gratidão mesmo pela audiência, e espero estar participando mais vezes. Eu tenho as segundas-feiras também, das 8 às 9, toda segunda-feira eu faço também uma introdução, uma live, e nós estamos estudando sobre crenças limitantes. Então, toda segunda-feira, se alguém tiver interesse, ou vai numa ferramenta minha do Facebook, ou se não tiver o meu WhatsApp, pergunte para a Luz Divina, que ela vai me informar, ela informa. E eu também tenho uma mensagem todo dia de manhã. É um bom dia, sim, sem retorno, não é grupo, é apenas uma linha de transmissão. Aqueles que tiverem interesse, eu gravo um videozinho de 1 minuto e uma mensagem todos os dias. Os vídeos começaram há uns 6 meses, mas as mensagens já estão, vai para 4 anos agora que eu diariamente mando essas mensagens. Ok? Gratidão. Luz, muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo, amiga. Você me emociona quando me chama. E gostaria de estar mais próximo, participando mesmo. Por quê? Porque a minha utilidade é querer ajudar você. Eu já entendi isso. Então, eu me coloco sempre à disposição de pessoas. Tanto aqui na live, quanto eu também tenho um espaço holístico. E lá também eu trabalho com pessoas. Hoje é à distância, né? Porque as limitações nos fizeram assim, mas tira o proveito de cada momento disso. Gratidão a todos. Obrigado, Luz. Obrigado, meu amigo. Eu acho interessante o seguinte, eu tenho certeza que você conseguiu desestruturar alguns conceitos da maioria das pessoas do grupo. Absoluta certeza. Pela maneira como você foi encaminhando, encadeando as ideias. Só que você não deixou a pessoa solta no ar. Nessa última parte, você mostrou aquilo que todo mundo já sabe, mas que precisou acordar, precisou despertar. Então, a gente precisa trazer aqui as várias formas de pensar, porque um dos ensinamentos de Kardec é que a gente analise tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê e tudo que a gente faz. Então, realmente, foi um nó na cabeça da maioria do grupo. Eu tô certa ou tô errada? Como dizia Terta, tô certa ou tô errada? Quem quer comentar agora? Denise está dizendo, gratidão, tão bom ouvir coisas que nos acordam. A Nádia,
Edmilson, gratidão pelo tapa quântico. Gostei dessa. Elaine, certíssima. Só que o importante não é só achar legal o que a gente ouviu, é partir para a prática. Uma das aprendizagens que a gente tem que desenvolver é que toda a informação que a gente recebe passa pelo nosso racional, que tem que ser analisado, interpretado, passar pelo nosso emocional, pelo nosso entendimento, pelo nosso nível, para ir para a prática. Então, esse momento agora, nossa Senhora, mas e o que eu vou fazer com isso? A Michele, obrigada, Edmilson, obrigada por compartilhar conosco sua experiência de vida e fazer com que paremos e pensemos. Gratidão. Quem mais colocar alguma coisa? Mônica, o importante... Peraí que o Carlos está mexendo aqui, peraí. O importante é o TBC. Aprendi com uma amiga do Luz Divina. Tradução do TBC. A Laís, estou sem microfone hoje. Gostei muito do que ele falou em ser útil. E é exatamente isso. Com certeza não iremos mudar o mundo. Mas se cada um mudar seu próprio mundo, uma hora nosso planeta se transforma. A Mônica, TBC, tirar as nádegas da cadeira. Valeu! Muito bom. Isso tudo que a gente tem feito aqui ao longo dos nossos encontros de terça e de sexta-feira, realmente é para que a gente se melhore. E esse é um processo individual. Não tem uma receita pronta, coletiva. Primeiro, porque nós somos espíritos que estamos em estágios evolutivos diferentes e fazemos escolhas diferentes, como o Edmilson estava explanando. A Denise, já quero fazer parte do WhatsApp para receber mensagens diárias. Ok. O Luiz Roberto, da família Greque, obrigado pelos ensinamentos. Se conseguirmos mudar a nós mesmos, estaremos trilhando uma caminhada melhor. O processo de evolução é de cada um. Sim, o processo evolutivo está acontecendo, sim. Só que são milênios e milênios e milênios para que a gente se perceba. E quanto nós temos ainda para frente? Só que nesse momento presente que nós estamos vivendo, nós não temos tempo mais para ficar com ai, com mimimi. Nós já adquirimos conhecimento. A Mônica, temos que ter claro que quando escolhemos uma coisa, desescolhemos outras. O foco é importante. É isso aí. Mais alguém acrescentar mais alguma coisa? Edmilson, você quer fechar com mais algum comentário em função da fala do pessoal? Amigos, gratidão. Gratidão mesmo. Eu não tenho a presunção de estar falando algo solitariamente. Isso já em muitas... estão vindo por muitas vertentes em muitas partes do... Também não é algo novo, tá certo? É que tomou em função das angústias que vem passando a humanidade. Isso é um solo fértil, segundo Jesus, né? Porque bem-aventurado você que sofre, porque receberá o consolo. E o consolo de Jesus não é aquele consolinho que dura uma semana, porque Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, o consolo de Jesus é algo que vem e se instala. Ok? Então, nós temos que parar com esse Jesus
de centro, e me perdoe, tá, Luz? Não tenho nada contra centro e nem contra templo nenhum. Mas às vezes a gente vai lá só para contemplar esse Jesus e esquece que esse Jesus é você. É você tem que ir para o dia a dia. Eu adoraria ir a centro para fazer conversas como essa. E tudo bem que depois um passezinho não ia ter como escapar, porque transfusão de energia, troca de energia, e tudo isso a ciência colabora, tá certo? Então, gratidão a todos, mas saiba, eu e Jesus somos um, mas eu e você somos um. E tudo é em nós. Essa é uma outra questão da trilogia. Eu, a verdade e Deus. Eu, o Espírito Santo e Deus. Tá certo? É tudo uma coisa só. E você é isso. Gratidão. Tá certo? Mais uma vez, gratidão. Gratidão, meu amigo. Gratidão a vocês que estão aqui com a gente, nos dando a oportunidade de trabalho, porque nós sabemos também a questão da sintonia, que não estamos aqui apenas em 22 pessoas encarnadas. Cada um de nós tem uma sintonia infinita aí de energia. Então, esses ensinamentos de Jesus precisam ser compartilhados e cada um é responsável por si. Como é que a gente ensina alguém? É pegando pela orelha e falando, faz assim, faz assado? Não tenta fazer isso comigo, porque não vai dar certo. A espanhola aqui vai sapatear. Mas quando a gente vê alguém perto de nós com atitudes que nos chamam a atenção, ou porque são interessantes, ou porque estão desequilibradas, eu paro para pensar. E aí eu começo a olhar para mim. Gratidão, amigos, gratidão, Edmilson. E lembrando, a casa física está fechada, mas a equipe espiritual de todos os segmentos religiosos estão trabalhando normalmente. Então, esse é um grande chamamento, que nós somos o maior templo divino. Vocês já repararam que nunca se rezou tanto? Nunca se assistiu tantas lives? Nunca se assistiu tantos grupos falando de religiosidade? Nós temos um amigo espiritual de uma outra casa, que, brincando, ele leva a gente à reflexão também. Ele falou assim: vocês pararam para pensar por que vocês estão com esse pano na boca? Por que vocês tiveram que usar esse pano na boca de vocês? Para pensar. Vocês estavam falando bobagem demais. Precisou vir um bichinho para assustar todo mundo, porque fica difícil falar com aquele pano na boca. Então, um pouquinho menos, você pensar, você continua, mas você está falando um pouquinho menos. Então, essa lição coletiva, esse aprendizado, gratidão. Nós vamos agora para a nossa parte da nossa oração final. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui para quem que eu vou pedir. Eu vou pedir para a Michele fazer para nós a prece, pode ser, Michele? Só um minutinho, tá? E lembrando que enquanto nós estivermos fazendo a nossa prece, o copo de água, porque a energia da água é uma ferramenta para nós. Então, ainda precisamos disso? Sim, ainda precisamos. Alguns ainda precisam da imagem. E a energia que a equipe médica espiritual coloca nessa água é o que vai nos ajudar a nos equilibrar. E no final, nós fazemos o nosso exercício do autopasse. Por que a gente precisa ainda fazer esse exercício do autopasse? Porque através do nosso pensamento e dos movimentos do corpo físico, nós harmonizamos os nossos pensamentos, criamos aquilo que queremos. Lembrando que vocês tenham em mãos agora aquela lista individual dos nomes para a vibração. Michele, é com você.
Boa noite a todos. Vamos lá, fechando os nossos olhos, pedindo a toda a equipe espiritual que nos acompanha, ao querido Dr. Anselmo, nosso Mestre Jesus, que nos abençoe, que possa levar a cada um o conforto em seus corações, que nesta noite as palavras do Edmilson possam tocar cada um, que cada um possa refletir e se observar, nos observar melhor. Pedimos também por aqueles que não puderam estar aqui presentes, mas que estão no pensamento conosco. Pedimos a toda a nossa família, pedimos saúde a todos e que podemos ter uma semana tranquila, cheia de amor, de paz, de esperança e que logo estaremos reunidos novamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Nos mantendo nesse estado de harmonia, agora vamos nos imaginar na sala de passes, com a equipe do Dr. Anselmo, levantando as mãos, imaginando essa energia entrando pelos nossos dedos, colocando as mãos no topo da nossa cabeça, para que essa energia possa entrar pelo nosso coronário e delicadamente descendo as mãos pela frente, harmonizando os centros de força, frontal entre os olhos, o laríngeo da garganta, o cardíaco no peito, o gástrico e o esplênico na nossa parte digestiva e o básico. Soltando as mãos, espreguiçando e agradecendo o nosso potencial criativo. E lembrando, muita alegria, que estamos vivendo o melhor momento das nossas encarnações. Paz e harmonia a todos, gratidão. E como diz o Carlos... Juízo, hein? Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau. Até semana que vem e até sexta.